Participação de vocês, tá? Em comemoração a 19ª Semana da Pessoa com Deficiência em Araxá. A gente agradece muito a presença de todos vocês. Agradecemos também muito a Zuma pelo empréstimo da escola durante toda a semana e vai até no domingo também com o jogo de goalball, né? Então a gente agradece muito a Zuma com essa parceria. Hoje, dando continuidade às palestras, a doutora Karina, a gente agradece muito também pela presença, que ela vai nos falar sobre a vida diária das crianças e adolescentes com autismo. Tá? Então, com a palavra, a doutora Karina. Olá. Adoro o escuro, né, gente? Boa noite. É um prazer estar aqui hoje, principalmente numa jornada dessa, né, gente? Porque diferença, quem não tem? E a gente só vai conseguir aceitar essas diferenças quando a gente começar a conhecê-las. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o próprio transtorno, né, do espectro autista, e vou dar mais ênfase na vida diária decorrente disso, tá ok? Muito bem. O autismo faz parte de na verdade, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele é um dos, porque existem vários, tá? O que é isso? São distúrbios do desenvolvimento que têm início na infância, mas que persistem na idade adulta. Tem vários graus de acometimento, do leve até o muito grave. São universais, ou seja, atingem de todas as cores, de todos os credos, então não tem preferência nenhuma, é para todo mundo, e tem um alto índice de comorbidade. O que é comorbidade? Doenças associadas, transtornos associados. Tá? Então, é muito comum, por exemplo, a gente encontrar uma pessoa que é portadora de autismo e também de TDAH, que é a hiperatividade, né, mais conhecida, o déficit de atenção. Algumas novidades foram surgindo, né, e no último DSM é o nosso guia, o guia da psiquiatria, também da psicologia. Algumas mudanças importantes aconteceram, como, por exemplo, antigamente... Ops, sou boa nisso, tem que ver. Mas não está... aqui. E o que é, enfim, né, o autismo, ou o transtorno do espectro autista? É um transtorno que tem anormalidades qualitativas, isso é tão importante, gente, ou quantitativas, em dois domínios, em duas áreas. A primeira área, a comunicação social e os comportamentos. E a segunda área, a área de interesses, que normalmente são restritos e repetitivos. Essas alterações ocorrem em caráter crônico, elas vêm bem cedo na vida, e essas manifestações elas vão ocorrer com intensidade e quantidade diferente em cada indivíduo. Eu gosto muito de mostrar esse guarda-chuva aqui. Adoro esse guarda-chuva, isso aqui. E aí a gente vê o autismo leve, moderado e grave. Mas eu gosto de dar um exemplo que eu acho que ainda fica mais claro. Pensa naquela caixa de lápis de cor, aquela maletinha de lápis de cor desse tamanho, que toda criança sonhou em ter.
Era o meu sonho de consumo, literalmente. Então, ela começava do branco, aí tinha aquele salmãozinho, né? Aí tinha um mais salmão ainda, um rosinha, não sei o quê, amarelinho de todos os tons, laranjinha de todos os... Até chegar no lápis preto. Vocês lembram disso? Nem sei se tem ainda. Mas, enfim, este é o conceito de espectro. Eu posso ter manifestações que vão desde esse branquinho até o lápis preto, passando por... Mas lembrando que não é uma caixinha de 6. É aquela caixa que eu queria, a grandona. Então, a gente tem de todo jeito, de todo nível, quantidade, intensidade, maneira. Por isso, o diagnóstico, vocês acham que é fácil? Não, não é fácil. Porque é óbvio, cada criança é diferente. Imagina cada criança portadora do transtorno do espectro autista. Né? Essa diferença ainda acaba se acentuando. Só para mostrar para vocês aqui, e eu vou fazer isso 1 milhão de vezes, com certeza. Os dois domínios, né? Aqui a parte da comunicação social, né? E aqui os padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades. Aqui do lado é uma coluna que depois quem quiser eu posso mandar, sobre que fala também das comorbidades. Então, aqui fala do nível de linguagem, das funções intelectuais e adaptativas, do tipo de início, porque existem crianças que até determinada idade vão atingindo os marcos do desenvolvimento e, de repente, perdem marcos adquiridos, e tem crianças que simplesmente já não atingem esses marcos, né? E aqui fala, por exemplo, da comorbidade com o TDAH, que é a hiperatividade, com a ansiedade, e aí vai com toque, que é muito comum. E o mais importante, os sintomas devem estar presentes no período de desenvolvimento precoce, mas, olha o mas, podem não se tornar completamente manifestados antes que as demandas sociais excedam capacidades, ou ainda podem estar mascarados por estratégias aprendidas posteriormente na vida. Por que eu trouxe esse slide para mostrar para vocês? Porque eu conheço, graças a Deus, eu tenho o prazer de conhecer crianças, adolescentes e adultos portadores do transtorno do espectro autista, estão inclusos nesse espectro, mas que se você chegar e conversar, vocês vão olhar para mim e falar assim, tem nada. Mas não tem de jeito nenhum. Por quê, gente? 1, foram tratados. 2, desenvolveram estratégias para contornar os seus sintomas. Né? Uma criança, por exemplo, que tem seu diagnóstico precoce, né, antes dos 3 anos, dificilmente vai chegar a ser um adulto com muitas características do autismo. Só mesmo quem convive muito para perceber uma ou outra. Né? Então, isso é muito, muito importante. Aí me perguntam assim, gente, mas então todo mundo é autista? Toda hora aparece autismo? O autismo aumentou? Sim. A incidência de autismo aumentou? Sim. Por quê? 1 milhão de causas. Doenças inflamatórias, doenças autoimunes, poluição, dieta, a idade, né, materna mais avançada, a idade paterna mais avançada, uso de diversas medicações, enfim. Muitas pessoas podem trazer predisposição genética e isso não ser manifestado, como eu acredito que acontecia no passado. Né? A gente não tinha tantos fatores quanto temos hoje. E outras que já têm mesmo a característica genética e bombardeadas por tantos fatores externos que estão desenvolvendo. Então, gente, olha que número alarmante. Em 68 crianças, uma é autista. Isso equivale a dizer que em uma sala de aula, dependendo do tamanho dessa sala de aula, a gente pode ter 2 autistas e às vezes nem saber. Porque autismo não tem a ver com deficiência intelectual. Eu tenho
no consultório, um paciente com o antigo transtorno Asperger, né, que hoje a gente sabe que é só transtorno do espectro autista, e que tem o QI lá nas alturas, é inteligentíssimo, primeiro aluno em tudo, e tá. Então, né, vamos ficar espertos, porque tem muita gente famosa aí, né, e de muito destaque, que faz parte do espectro. Lembrando que é mais comum, olha lá, nos meninos do que nas meninas, né? E eu disse aqui no slide que no Brasil ainda não há estudos completos de prevalência, mas estão em andamento. Olha que beleza, a constelação de possíveis sintomas. Alguém se atreve a ler isso aqui? Porque eu não dou conta. Não dou mesmo, não. Só trouxe para vocês verem a dificuldade que é. E eu vou mostrar por quê. Olha isso aqui. Preferência pelo isolamento. Tá. Ou se relaciona de maneira diferente. Aí eu vou dar um exemplo. Uma pessoa autista pode simplesmente não querer ser tocada, não querer chegar perto de você, não querer que você encoste. Em compensação, a outra já chega, abre a sua bolsa, quer ver o que tem lá dentro, quer saber quantos irmãos você tem, quantos cachorros você tem, de quem que você é filho, quem que é sua avó, e assim vai. Então, olha só a disparidade até mesmo do comportamento. E isso dificulta ainda mais. Por isso que em momento nenhum, vocês viram nos critérios falar assim, autismo igual isolamento social. Quem falou? Não tem isso, não. Autismo igual a funcionamento diferente. Pode ser para mais, pode ser para menos, né? Só que é de uma maneira diferente. Então, é esse o espectro que nos confunde e que, às vezes, fica um pouquinho difícil, né? Então, às vezes, ecolalia, repete palavras, pouco ou nenhum contato visual, ou então não olha nos olhos, ou então já entra no consultório e senta no seu colo. Mas não é porque te quer, não, quer ser um computador. Mas, então, olha a dificuldade. Muito bem. E aí vou entrar na vida diária, né, das crianças dentro do espectro autista. O que precisa, gente? Precisa de uma rotina muito estruturada, e para ser estruturada precisa ser intensa, né? É difícil, é muito difícil. Por que eu estou falando que ela tem que ser intensa e estruturada? Porque os sintomas, gente, vocês vão ver, eles existem em diversos domínios de atuação. Essa aqui é a Amélia, essa aqui é o Anjo, tia Cris, as asinhas ali, ó, tá vendo? Então, o que acontece? A gente realmente precisa de vários profissionais. Terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia, pedagogia, educação física, ecoterapia, balé, natação, e aí vai, né? Por quê? Porque os sintomas realmente eles vão acontecer em todas as esferas de atuação. Então, vamos começar. Primeiro grupo de sintomas que a gente precisa muito cuidar. As alterações neurosensoriais. Não é critério para autismo. Eis aqui uma pessoa que tem uma gravíssima alteração neurosensorial. Determinados tipos de barulho me desorientam. Eu não estou no espectro autista. Há controvérsias. Né? Mas, né, comadre? Há controvérsias. Mas, enfim. O que quer dizer isso, gente? O cérebro, o que ele faz? Ele organiza as nossas ações, ele dá sentido às coisas que a gente vê, ele, na verdade, processa e filtra o quê? Estímulos. O cérebro, o que ele faz, gente? Ele filtra todos esses estímulos que a gente está tendo. Estímulos de cor, estímulos de cheiro, estímulos de som, todos. Textura. É isso que o cérebro faz na área sensorial. Só que no TEA, essas funções estão alteradas. Então, aqui é a representação do que acontece na minha casa.
E é a Melícia falando que eu percebo o mundo de maneira diferente de você. Os sons são mais altos, os cheiros, gostos, texturas, e me incomodam muito. Porque, gente, é daqui que deriva a maioria dos problemas. O som, às vezes, desorienta, o cheiro, às vezes, incomoda, o toque me dá gastura, a roupa está me incomodando. E aí, a gente que é mãe, e aqui eu posso falar que eu estou como mãe e como psiquiatra, a gente tem que ser também detetive. Assim como todos os profissionais que acompanham a pessoa do espectro. Porque não é fácil, às vezes, a gente perceber o que é que está incomodando aquela pessoa. Aliás, na maioria das vezes, é muito difícil a gente perceber. Às vezes é uma formiga, às vezes é um mosquito, às vezes é um barulho que a gente não está escutando, mas que a pessoa está. Na minha casa passa o trem. Quem também tem esse... O trem, né, gente? O trem. O trem é um trem, literalmente. E daí que, por muito tempo, minha filha colocava a mão no ouvido determinadas horas e eu ficava olhando. Ai, meu Deus, o que será? E olhava, e olhava, e olhava, e procurava. Nada. Daí, uns 8 minutos, o trem passava e ela já estava escutando. Há relatos de que o autista escuta 25 vezes mais do que a gente. Nós podemos comprovar isso, né, em audiometria recente, que os sons agudos, por exemplo, para ela, são uma coisa impensável para o ouvido, pelo menos para o meu ouvido. Enfim. Mas a gente tem crianças que são, e adultos que são, hipossensíveis e hipersensíveis. A gente chama de sensory seekers ou sensory avoiders. Alguns procuram sensações, outros evitam sensações. Então, por exemplo, tem criança que, se você fizer isso aqui, ó, ela te avança. Mas se você fizer assim, tá tudo bem. Se você abraçar apertado, tudo bem. Mas vem com aquele abracinho assim, mais ou menos. Não suporta. Tem criança que quer ouvir mais alto. Tem criança que quer sentir o sabor picante na comida. E tem outras que não dão conta. Mudou a textura do alimento, já não quer mais comer. Né? Então, a gente tem que realmente ser detetive. Aqui nos exemplos, às vezes parece estar longe, longe. Às vezes é porque está buscando mesmo um estímulo. Ou, às vezes, fica brava. Mas, na verdade, gente, todas essas situações existem por causa de uma única sensação. E eles fazem isso para quê? Defesa. É defesa. Está machucando. Está machucando o ouvido. Está machucando a pele. Está incomodando a boca. Está incomodando a língua. Muitas vezes, não quer que toca, mas no outro dia já quer abraçar, puxar o cabelo. Né? Então, também tem isso. Oscila de acordo com o dia. É assim. Outra coisa que chama muito atenção dentro do espectro, e isso é uma coisa que realmente chama atenção, porque a gente, se prestar atenção, a gente sempre vai perceber, são as estereotipias e os maneirismos. Então, são pequenos gestos, alterações com a boca, né? Expressões faciais, movimentos, às vezes alguma coisa sempre na mão, movimentos, às vezes é alguma coisa mais acentuada, às vezes é batucar, às vezes é ficar numa determinada posição, né? Algumas mães chegam e falam assim: meu menino só fica de cabeça para baixo vendo televisão, meu menino só fica assim. Meu menino gosta de ficar assim. Está tentando o quê? Se regular. A palavra-chave aqui é autorregulação. Então, aqui, ó, fala sozinho, emite sons, às vezes estalidos, às vezes vocalizações. Seja o que for. E, como eu disse, todos
todos esses movimentos acontecem para acalmar ou regular o indivíduo. Eles podem surgir por medo, por ansiedade, por euforia, por alegria, por sono, por fome, ou por estímulos externos outros, né? As carinhas, as mais engraçadas e lindas, né? Aqui, gente, fala a verdade. Walt Disney, aliás, não sei se foi ele. Fala que não é inspiração. Aqui. Eu estou bem querendo cobrar direitos autorais aí, mas... Linguagem. A linguagem é uma característica peculiar. Por quê? A gente sabe que, sim, dentro do espectro existem autistas não verbais. O que é isso? Não falam, né? Ou falam pouquíssimas palavras, preferem apontar, entende tudo que a gente fala, mas não falam. Mesmo dentre aqueles que falam, a gente também visualiza, percebe várias alterações. As mais comuns eu citei aqui. Ecolalia. Então, aqui tem algumas, né? Irmão de quem? Escutou o cabelo? O Homem de Ferro. Eu dou a mão para ti. Meu cabelo está curtinho. Essa é uma. Isso aí é ecolalia? Como assim? Tardia. A pessoa fica repetindo aquilo porque ouviu de alguém, né? Isso é uma ecolalia tardia. Porque todo mundo fala ecolalia é aquela assim. Ecolalia, lia. Não, não é. Tá? Existe a ecolalia imediata, por exemplo. Quero papar. Eu falo. Aí a criança, papá. Me dá a mão. Mão. Né? Essa é a ecolalia imediata. Mas existe essa outra tardia. Né? Por exemplo, a tia Fabiola dá uma aula brilhante, aí o aluninho está lá vendo a aula dela. Beleza. Aí ele chega em casa, a mãe pergunta, né? Como é que foi a aula? Aí o aluninho começa. Menino, não faz isso. Ó, aqui, ó, presta atenção. É isso aqui que vai cair na prova, viu? 2 mais 2. É desse jeito que tem que fazer. E o mais interessante é que muitas vezes vem com a própria entonação da pessoa. É muito interessante, porque é muito igualzinho. Você sabe até quem que a pessoa está. Se você conhecer, você sabe até quem que a pessoa está reproduzindo. Exatamente, é impressionante. Mas nem todos têm isso, tá, gente? Como é um espectro, alguns vão ter, outros não. Vocabulário e habilidades semânticas reduzidos. A pessoa não consegue uma entonação bacana. Você vai conversar, ela não consegue conjugar muito bem, ela não consegue formar uma frase com todos os elementos gramaticais corretos, sujeito, verbo, tal, né? Predicado, aquele negócio todo, principalmente em relação a conjunções, a pronomes. É muito comum falar de si mesmo na terceira pessoa. A Karina quer vir aqui falar para o pessoal. A Karina está com fome. A Karina está cansada. Né? Falar assim. Ela quer. Ela gosta de cachorro. E assim vai. Outra coisa, aspectos do uso social da linguagem precários. Acaba que mistura um pouco com o de cima. Esse aqui é muito interessante, que é a fala pomposa, a fala muito correta, muito certinha, sem muita ondulação, muito monótona, muito igual. Entenderam? Mais ou menos desse jeito. Fica aquela coisa meio plana, não tem muita variação. Tá? Ou então, uma variação absurda, só que errada. Você não sabe se está perguntando, se está afirmando. Tá? E, por último, mas não menos importante, vem a questão do concretismo. Não me falem que isso aqui é mamão com açúcar. Porque qual é a ideia? Um prato de mamão cheio de açúcar. A maioria é concreto. É claro que aprende a abstrair, gente. Mas não tanto. Mas aprende. Dica importante, né?
Se falar com sarcasmo ou ironia, provavelmente a criança não vai entender. Isso é muito importante na adolescência, né, gente? Porque você vira e fala assim, aqui, puxa a cueca daquele ali, ó. O que a pessoa faz? Puxa. Pula dali. Se for uma criança, o que ela faz? Pula. Então, isso não funciona. Ironia, sarcasmo, metáforas muitas vezes não são reconhecidas, né? Gente, só para lembrar, é um espectro. Então, varia, né? Aqui, eu queria chamar a atenção da questão neuromotora. Hoje mesmo, recentissimamente, já estão considerando o autismo como uma alteração, na realidade, neuromotora. E a maioria dos sintomas advém disso daí. O autista normalmente tem uma dificuldade na coordenação mão-olho, o que altera muito escrita, né? Mesmo que você, às vezes, vá mostrar um objeto, ele está falando aqui, até que ele volta para lá, é difícil. Esse acompanhamento visual é difícil. Principalmente quando envolve mão e olho. Mas também pé e olho. Mas também a mão do outro e o meu olho. E assim vai. Claro que, mais uma vez, dependendo do grau. São muito, muito comuns aparecerem alterações na marcha. A ponta do pé ganha, mas não é só a ponta do pé. Faz assim, ou às vezes puxa um pouquinho, alguma alteraçãozinha. Posturas que compensam dificuldades motoras, às vezes uma hipotonia, uma fraqueza muscular de um lado, a criança pende para compensar aquilo. Apraxia em todas as áreas. Então, você pode ter uma... O que é a apraxia, né? É um prejuízo na habilidade de executar movimentos hábeis. Ou seja, a pessoa ela tem a capacidade de fazer os movimentos. Ela tem a estrutura ortopédica, vamos falar assim, né? Motora, normal. Mas ela não consegue planejar e executar com firmeza aqueles movimentos. Então, às vezes não tem uma habilidade, por exemplo, com bola. Às vezes não tem uma habilidade para escrever. E assim por diante. Isso a gente tem que treinar muito, muito, porque a habilidade motora ela é realmente importante. Essas condições, gente, obviamente, como eu falei, como afetam muito a habilidade de usar as mãos, acabam alterando muito a escrita, né? Então, é uma coisa que é importante a gente trabalhar. A criança acaba ficando com uma... O microfone está variando muito. Com uma fama assim, de atrapalhada, sabe? Esbarra, às vezes vive roxo, esbarra em tudo, deixa a coisa cair, né? Não consegue, às vezes, pegar um negócio, estica a mão mais do que o necessário ou menos do que necessário, né? Vou tentar. Até mesmo o tom de voz, gente, é difícil regular. Uma hora está falando alto, sem nem perceber. Uma hora está falando baixinho, sem também nem perceber. E aqui, o ápice. As crises. Todo mundo fala das crises dos autistas. Principalmente crianças, né? Muitas das vezes, os bebês dentro do espectro são bebês ou extremamente parados, calados, ou bebês extremamente chorões. Aqueles que gritam mesmo. A vizinhança vem ver o que está acontecendo. E isso daí pode perdurar. Por quê? Porque, na verdade, o que causa crise? Qualquer alteração da rotina ou da programação interna. Ou seja, a programação dele. Muitas das vezes a gente acha que é a nossa. Nossa, é porque eu falei que ia não sei aonde fui. Claro, isso também, se a criança tivesse programado internamente. Mas nem sempre a gente tem acesso àquilo que a própria criança já programou para ela naquele dia. E a gente acha que é o que a gente pensa, né? A gente esquece que o outro ser é pensante, né?
Além disso, a vontade, eu quero brincar, a minha mãe quer que eu tome banho. Pronto. Não consigo lidar com isso, porque qualquer coisa que me exija flexibilidade mental me leva à frustração. Essa é uma característica muito importante, gente. A inflexibilidade mental. O pensamento é aquilo. Dificilmente eu consigo ter um jeito, né? O jogo de cintura para lidar com isso. Principalmente os menores, né? Porque isso até determinada idade, os menorzinhos já têm dificuldade mesmo que não façam parte do espectro. Mesmo que não façam parte. Então, olha só, algumas vezes não consigo entender o não, posso chorar, posso gritar. Mesmo se eu chorar ou ficar brava, a criança continua gostando da gente, mas ainda não consegue se controlar bem. E o pior, a criança autista, quando tem uma crise, ela pode, na maioria das vezes, se machucar. Ocorre de algum autista ter crise de machucar o outro? Sim, claro, né, gente? Claro que ocorre. Mas na maioria das vezes, o maior risco é com ela mesma. A maioria se aperta, se bate, se morde, puxa o cabelo, né? Quando vai fazer isso com o outro, às vezes até faz, mas faz assim, ó. Tem força. Estou mostrando que eu estou brava, mas eu não estou te batendo com força. Mas se for em mim, né? Não é incomum a gente encontrar as crianças com marcas de unha, com marquinha de roxo, aí vai ficar bravo da vida, né? A própria criança fez. Isso é comum, tá? Infelizmente. A braveza do ser, de vez em quando aparece, gente. Bom, por fim, é muito importante a gente ver esta comorbidade. A deficiência intelectual e o TDAH são as duas comorbidades mais frequentes no transtorno do espectro autista. Alguns também podem apresentar convulsões, tá? Mas essas duas ainda ganham. Existe sim o salantismo, que é o quê? A pessoa dentro do espectro autista e que tem uma grande facilidade com alguma coisa específica. Por exemplo, desenho. Por exemplo, línguas, inglês. Inglês é uma coisa impressionante. Quanto que pegam assim, ó. Ou matemática. Sabe tudo de matemática, não sabe nada de português. Mas matemática, ó, tá ali. Ou tem uma memória impressionante. Por exemplo, né, na nossa casa a gente vive isso. A Amélia sabe o nome de todos os colegas da turma dela, todos os colegas das outras turmas, o nome dos pais, dos avós, quem tem bichinho, quem não tem bichinho, o nome dos bichinhos, né, irmã? É impressionante. Tudo. Aí a gente vai andar com ela na rua. Espetáculo. Oi, Amélia. Oi, Amélia. Oi, Amélia. E eu assim, meu Deus, quem será? Não faço a menor ideia, porque ela sabe o nome de todo mundo. É bom que ela me salva, né? Ela sabe sempre. Mas o que acontece? Isso são, gente, isso são pedacinhos, né? São pedaços. É lógico que, mais uma vez, existe sim uma pessoa, várias pessoas com transtorno do espectro autista e uma inteligência normal e até acima. Nossa, muitas pessoas, tá? Muitas mesmo. Mas essa comorbidade que ela chama muita atenção. Por quê? Porque ela acaba intensificando os sintomas do autismo. Mesmo porque a deficiência intelectual tem muitos sintomas iguais ao autismo. Então, é muito comum, né? O que não significa também, gente, que a pessoa com deficiência intelectual não possa aprender, que ela não pode adquirir autonomia no futuro. Pode, sim. Funciona diferente, mas funciona. Então, isso é limitante? Isso é limitador? Depende. Depende de como nós vamos lidar com isso. De como nós vamos estimular isso. De como nós vamos conhecer, trabalhar e aceitar. Então, essa daqui me chama muita atenção. Muitas vezes, isso é muito comum no autismo, a criança oscila. Ora, parece que sabe tudo, aprendeu tudo. De repente, você vai buscar o conhecimento, cadê?
Cadê o conhecimento? O autista só mostra aquilo que ele acha que é importante. Se eu não vejo razão para eu te falar que 2 mais 2 são 4, você pode me perguntar 25 vezes que eu vou ficar te olhando. Por que eu vou falar aquilo? Não vou nada. Não quero. Você sabe o nome de fulano? Qual é a razão para eu fazer isso? Né? Então, é uma questão, entra, eu costumo falar. O problema é você conseguir fazer sair. Né? Então, você tem que ter muitas armas. É muito comum, gente, a criança perguntar aquilo que ela já sabe, só para a gente devolver a pergunta para ela, para que ela possa responder. Por exemplo, como você chama? Está cansada de saber seu nome. Aí você fala seu nome. Quando você acaba de falar seu nome, o que ela pergunta? Como você chama? Ela não está querendo que você responda. Ela quer que você devolva a pergunta para ela. Como que eu chamo? Aí ela vai te falar a resposta. Isso é quase todos, né? É uma coisa impressionante. Muito mesmo. Vamos lembrar uma coisa muito importante também, crises de autista, os nãos, né? Dos autistas, gente, não é para desafiar a gente, não é para desafiar a professora, não é para desafiar pai e mãe, é única e exclusivamente porque eles precisam. Eles não estão te desafiando. É uma necessidade deles, né? Eles muitas vezes simplesmente não compreenderam a necessidade daquilo ali. Então não, ele vem mesmo, tá? Por fim, a socialização. Um autista, e essa talvez seja a maior característica do espectro, tem dificuldade em ler expressões faciais, linguagem corporal, emoção das pessoas. Por isso, muitas vezes a gente precisa mostrar quando agir. No autismo, a gente tem muita dificuldade de prever o que vai acontecer. Então, vamos pegar a criança. Todo dia, 6 horas da tarde, barulhinho na porta, mesmo sabendo que é o pai chegando. Você pode falar 1000 vezes. Enquanto o pai não abre a porta e entra, ou se você diz assim, olha ali quem está ali. Também, eu não sei. Né? Então, tudo aquilo que eu não consigo prever me amedronta. Não é? Para vocês não é assim? Porque comigo eu tenho medo às vezes. Se eu não sei o que vai acontecer. Agora, imagina você viver 24 horas por dia sem conseguir prever o que vai acontecer. É uma vida de ter medo, né? Tem esse lado. Mas também tem o lado do tô nem aí. Não tô prevendo e tô indo. Que é onde mora o perigo, né? Porque daí vai o impulso. Isso aqui, deixa eu cair aqui para ver o que acontece. Eu não sei prever, mas eu tô indo. Olha o quanto é difícil por causa dessa quantidade de cores da nossa caixinha de lápis de cor. Uma coisa legal, gente, eu gosto muito de falar, é que independente do que acontecer, essa frase aqui, ó, se vocês olharem no olhinho, vocês escutam, só de olhar. Porque é aquela coisa de, eu não estou entendendo isso aqui, mas não desiste de mim, não. Isso é muito visível. Se a gente for corajoso, a gente não desiste mesmo, não. Algumas dificuldades, né, que a gente acompanha no dia a dia. Muitas vezes, ela não sabe como começar uma conversa ou entrar numa brincadeira. Ela não sabe como fazer aquela brincadeira. Ela não sabe como manusear um determinado brinquedo. Mas, se a gente repetir, mostrar, ensinar, tiver paciência, ela aprende. É possível. É possível. E nós somos prova disso. A Amélia era uma menina que eu punha nos braços, ia dar mamar, ela não me olhava. E hoje, ela não me beija não, gente, imagina. Ela me lambe. Ela é meu cachecol. Né? O meu cachecol. E olha aqui na escola. Olha isso. Claro que isso é trabalho na escola. Eu só tenho a agradecer. Né? Mandora, de cabelo, Maria Rosa. Nossa, anjos, anjos e anjos.
Mas ela tem mérito, né? Também. Muitos anos ela foi Fabiana. Hoje a Amélia já reconhece letras, números, já escreve algumas coisas, né? E o mais legal, gente, os coleguinhas ajudaram. Essa cartilha aqui, eu fiz ano passado? Ano retrasado, né? Ano retrasado. E eu e Flávio fomos na sala de aula com a permissão do colégio e mostramos, entregamos uma para cada criança da sala dela. E deixamos mais alguns e tudo mais. Existe uma Amélia antes e uma Amélia depois dessa iniciativa, gente. Por quê? Porque os colegas entenderam, os colegas compreenderam e abraçaram. Muitas das vezes vão ligar o liquidificador numa aula de como chama? Culinária. Os coleguinhas já falam, não tia, então vamos levar a Amélia para lá, porque a Amélia não gosta não. Eles protegem ela. Estão vendo que ela está com mais dificuldade, não quer realizar determinada atividade? Sentam do lado dela e falam, Amélia, é assim que faz. Então, o que eu fiz? Na primeira página, está em letra bastão, para as crianças lerem. E, nas páginas de trás, na contrapágina, a parte científica mesmo, que é para os pais também entenderem, né, gente? Então, isso culminou, a Amélia, ano passado, foi até numa festa do pijama, o que você quer? Eu nunca fui. Então, acho que a gente informar os colegas é muito importante. Olha o que é conhecimento, gente. As crianças deram conta disso. Por que os adultos não vão dar? Não é? Enfim, essa é a última página da carta. Deixa-me entrar no teu mundo e dizer-te que mais mundo existe. Vem comigo sorrir, liberta-te, vem, não tenhas medo dos sons. Encanta-me com o teu sorriso. Vem, brinca alegremente, deixa-me entrar no teu mundo e dizer-te, alguém existe em revolta por querer entrar nesse mundo e não lhe abres a porta. Não tenha medo, vem. Amparar-te-ei da decisão. Liberta-te. Vem para o meu mundo. Une o teu coração ao meu coração. Liberta-te. Vem para o meu mundo. Porque nós fomos para o mundo dela. Gente, olha, a gente aprende, viu? O quanto a gente aprende. Eu sou uma pessoa muito melhor hoje por causa dela. Obrigada. Bom, gente, eu falei mais da criança. E eu acho que para falar do adolescente, nada melhor que o próprio adolescente, vocês concordam? Outra pessoa que me ensinou muito é uma baixinha, muito baixinha, nada que ela me passou, tá? É uma moçona linda, a coisa mais bonita que eu já vi na vida. Bonita demais essa menina. E que é dona de uma alegria, de uma suavidade, que tem pais também maravilhosos. E é uma menina ímpar, que eu queria pra nora, tá? Alice. Vamos lá, dona Alice. Oi. O que é padrão? Padrão, Alice, é algo a ser copiado, um exemplo a ser seguido. Às vezes eu tento imitar as minhas colegas, seguindo o mesmo padrão do que elas. O que é padrão? Padrão, Alice, é algo a ser seguido, um exemplo a ser copiado. Às vezes eu tento seguir o mesmo padrão do que as minhas colegas para me enturmar com elas, mas sem sucesso nenhum. Eu não consigo ter amigas. Ah, tá. Mas viver em sociedade é mesmo muito difícil, tá? Às vezes eu também acho que as pessoas, elas combinam de pensar as mesmas coisas, elas combinam de falar as mesmas coisas, e quando a gente fala uma coisa diferente ou quer fazer uma coisa diferente,
as pessoas acham a gente estranhas. Eu também tenho dificuldade de viver em sociedade e desse tal padrão. Então, conta pra mim, como é isso com você? Olha, vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu já trabalho na educação, já tem muito tempo, né? Já trabalhei em sala de aula e agora na coordenação pedagógica. Então, por exemplo, eu tenho necessidade para me planejar as coisas, para me ter novas ideias, eu tenho necessidade de andar primeiro, né? Porque eu sou muito agitada, muito imperativa. Então, eu tenho necessidade de andar para depois sentar. Eu trabalho hoje como coordenadora pedagógica. Depois eu assento e eu já estou com tudo organizado, eu coloco em prática, passo um determinado tempo, né? Eu preciso andar de novo para me reorganizar de novo. Eu também ando na ponta do pé. Mesmo, Alice, como é isso? Isso é que algumas pessoas já me perguntaram porque eu ando na ponta do pé. E quando eu era mais nova, a minha mãe, o povo falava pra minha mãe pra me colocar no balé. Eu achava ruim porque eu não ando na ponta do pé porque eu quero. Eu ando porque eu ando. Lembrei de outra coisa que eu também faço muito. Eu sou assim. Às vezes as pessoas me contam uma coisa e às vezes nem é tão engraçada e eu dou cada risada, sabe? Eu acho aquilo super engraçado. E às vezes nem cabe aquela risada. Então eu já tenho aquela ideia de risada fora do padrão. Tenho muitos comportamentos diferentes também. Alice? Sim, eu amo fazer cenas. Cenas? Mas o que é isso? Por exemplo, eu invento uma personagem e uma história para essa personagem. E faço essa cena dentro do contexto daquela história. Por exemplo, eu criei a Super Gata. Mesmo? Faz aí a cena para me ver então. Eu tô com muito medo de passar por aqui. Gatuno, eu tô com muito medo. E esses poderes, será que eu vou adquirir? Alice, já entendi tudo. Você inventou uma personagem, que essa personagem chama Super Gata. Ela é metade humana e metade gata. E aí você dramatiza algumas histórias com ela. E o Gatuno, que é seu gato, é o mascote da Super Gata. Nossa, muito legal essa história de fazer cena. Mas, Alice, eu acho que a gente vai ter que ir. A gente já tá atrasada pra palestra. Então vamos, mas vem aqui primeiro. E vocês, gente, que estão aí só olhando, só escutando, vocês também precisam sair de dentro da caixinha, não precisa? É preciso ter coragem para isso. Fica aqui a nossa reflexão e a gente já volta já. Meu nome é Alice, eu tenho 14 anos e sou autista. Gente, hoje nós vamos, fazer uma palestra com vocês, mas uma palestra fora do padrão. Então, se ela é fora do padrão, vocês vão ter que participar, tá? Então, nada de ficar calado. A gente vai fazer a proposta para vocês participarem. A Alice hoje vai contar para a gente sobre situações, ela é uma adolescente de 14 anos, situações que ela já vivenciou na escola, umas às vezes ainda vivencia, e o que ela sente, e a gente vai se posicionar, colocar no lugar dela e ver quais os encaminhamentos, porque eu creio que aqui tem pais, tem professores, tem profissionais, nos consultórios, então como que isso é visto nas várias esferas? Esses sentimentos, esses acontecimentos que acontecem com os autistas dentro da escola, que é inevitável, tá? Então vamos lá, Alice, vamos para a primeira situação que você quer contar para a gente. A primeira situação foi a descoberta que eu sou autista, que foi uma colega que falou para um grupo de outros colegas que eu tenho problema. E eu achei muito ruim, chorei muito, me senti menos do que os outros colegas.
Deu para todo mundo ouvir, gente? Tá. E aí, gente, gostaria de saber a opinião de vocês, né? Uma menina de 8 anos ouve, né, de uma colega, né? Alice, você tem problema. E aí? Ele está levando o microfone, gente, para quem quiser se posicionar. Ah lá, uma pessoa lá no fundo. Boa noite, meu nome é Vera Alice. E eu penso o seguinte, deve ter sido muito difícil, né, ouvir isso. Eu trabalho com crianças nessa faixa etária. E as crianças realmente, às vezes, elas falam as coisas. E eu pergunto assim, quem é que não tem problema? Eu também tenho, eu também não sou muito do padrão, né? Então, eu creio que ninguém é do padrão. E não ser do padrão não é errado, né? A gente tem que achar o lugar da gente no sol. Mas todo mundo é fora do padrão. E isso não é errado, não. Para mim, isso é legal. Oi. Fala como diretora de escola, como é que a gente vê essas situações acontecendo. Nós temos, eu acho que falta ainda hoje preparação, né? Para a gente saber receber, saber como lidar. E para quem, não sei que a maioria da educação, né, as pessoas estão presentes, nós temos há cerca de uns 7 anos, nós estamos trabalhando efetivamente com inclusão, que nós recebemos, e a cada ano nós estamos nos preparando melhor, estamos mais experientes para receber. No caso dela, nós temos aqui na escola também 3 crianças autistas. E qual foi o nosso cuidado? Nós antes conversamos com os professores para saber, né, como tratar. E com os colegas de sala, não falando diretamente com eles, mas assim, o tempo todo trabalhando a questão das diferenças, do respeito às diferenças, para evitar uma situação que magoa, né, que às vezes a pessoa carrega por resto da vida igual ela disse, magoou muito. E a gente sabe que se no dia a dia a criança fala muito sem pensar, o adolescente também fala sem pensar, e cabe a nós, né, que somos os maduros, que somos os experientes da história, contornar. Então, o professor, ele preparado, junto com a família, ele consegue trabalhar muito bem essa situação. E sem querer me alongar, eu vou dizer o seguinte, que eu acho mais interessante na questão da inclusão hoje, é que eu sou da geração do ônibus amarelo da PAI. Nós tínhamos aquela visão assim, tá indo ali as pessoas que têm algumas necessidades especiais, e nós vimos com piedade. E eu tenho certeza, por experiência, porque eu vivo isso aqui no dia a dia, que hoje o olhar do colega, como o aluno que apresenta qualquer outro tipo de fora de padrão, qualquer postura que ele tenha fora do padrão, qualquer necessidade especial que ele tenha, ele não é visto mais como coitado. E isso é muito bom, a questão de olhar como igual. Então essas coisas ainda existem, a gente sabe que existe, mas a preparação, eu sou muito otimista em relação a isso. Eu tenho aqui síndrome de Down, cadeirante, autista, e somos escola pública, né? Com todas as deficiências que nós temos na escola pública, atendendo até o aluno dito normal. Mas estamos trabalhando muito efetivamente para isso. Gente, a Alice, ela, assim, descobriu e aceitou, né? Porque nem toda criança autista com 8 anos se percebe autista, né? Se vê autista, percebe a diferença. Tem uns que vão perceber só mais tarde, né? E tem uns que nem vão se perceber diferente. Eu vou passar para a Alice para ela colocar para a gente o encaminhamento, né, que foi dado a essa situação. Então, gente, como eu disse, eu me senti menos. Então, assim, teve um ponto que eu me assentei, mas não foi tão fácil assim. Aí, assim, quando eu ouvi essa palavra, que eu tenho problema, eu me senti menos. Eu chorei muito com 2 colegas que ouviram. E
as minhas colegas estavam tentando me ajudar, me acalmar. E uma das minhas colegas falava assim: Alice, chega pra fulana e fala assim: ô fulana, eu sei que você tem inveja de mim só porque eu sou bonita e você é feia. Uma das colegas falou pra falar pra ela. E eu obedeci. Eu fui falar com ela. Mas aí eu já vi que ela estava triste e arrependida. E ela me pediu desculpa. E eu desculpei, mas depois eu fiquei alguns dias cismada com isso. E depois eu encaminhei, porque a revolução, resolver o negócio foi que a irmã Dora, eu chamei esse grupo de colegas para ir na sala da irmã Dora. Eu expliquei para esse grupo de colegas que eu não tenho problema, a diferença que eu tenho, e isso não só vocês que estão assistindo essa palestra, todo mundo do mundo não tem problema, temos diferença. Eu acho que todos nós estamos crescendo muito, né, com a inclusão das escolas, das famílias, dos profissionais, né, sem dúvida, né, tem um grande crescimento. Só que a gente não tem como olhar todas as interações das crianças e dos adolescentes, seja na hora de um recreio, né? Por mais que tenha pessoas de olho, mas a gente não dá conta de ouvir tudo, são muitas crianças. Então, é um exemplo para vocês verem o que acontece, né? Que a gente não é nem maldade, às vezes, foi a forma que a criança tem de expressar, você tem um problema, né? Então, como as coisas acontecem, assim, como o ser humano é diferente e amplo, né, gente? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, agora a Alice vai passar para a segunda situação que ela vivenciou. No 6º ano, eu não tentei, tá, gente? Mentira. Eu pensei em ser mentirosa, por quê? Porque vários colegas mentirosos enganavam os professores e sempre me culpando. E os professores acreditavam neles. Então, um dia eu cheguei em casa e falei pra minha mãe: mamãe, eu quero ser mentirosa. Que é isso, Alice? Pra quê? Aí eu falei assim: uai, porque as professoras só acreditam nos mentirosos. Mas a escola não acredita em você? A coordenação? Vou entrar aqui, gente, depois a Alice coloca o encaminhamento. E por que isso acontece? Culpa do professor? De jeito nenhum, gente. Estar na frente de uma sala com 25 crianças, 30, né? Não tem como você captar tudo, que ainda mais conforme a idade que essas crianças estavam com 11 anos, né? Então, não tem como ela saber tudo, porque os meninos estavam... O que eles estavam fazendo, Alice? Colocando a culpa em mim e colocando... Assim, eles estavam passando, se jogando no chão. Não foi só essa situação, teve mais algumas. Mas eles passavam e falavam que eu que coloquei o pé. E isso... e os professores acreditavam neles. Mas... E quem aqui tem muitos professores, né? Eu também sou professora, às vezes não dá para você dar notícia de tudo, né? Daí que a inclusão, a gente, professor em sala de aula, a gente não pode estar sozinho, né? A gente tem que contar com o apoio de toda uma equipe, né? Porque às vezes precisa sair e conversar com essa criança, né? Ou com esse adolescente, tá? E vocês percebem o que levou essa adolescente a mentir? Ela teve essa ideia: já que não está dando muito certo, o professor nem estava entendendo a situação, né? Ela falou
falou assim, ah, vou ser igual eles. Ela quis ser igual. Padronizar, isso mesmo. Falou assim, às vezes eu entro na onda, né? Quem mais gostaria de falar? Não, então é isso, gente. Então a Alice vai contar, né, o encaminhamento, como foi dado. O encaminhamento foi que, como eu resolvi, foi, assim, porque eu não era mentirosa e não os professores, mas a coordenação me dava a razão. Falava, tirava o mentiroso da razão. E voltando àquela história que eu contei para minha mãe, que odeia pessoa mentirosa, voltando à situação dela, ela ficou em choque, depois de eu ter explicado, ela ficou assim, mas Alice, a equipe não, a coordenação não acredita em você? Aí eu parei para pensar e falei assim, uai, a coordenação acredita, mas os professores não. Aí é a hora de clarear, né, gente? Porque o autista tem que estar tudo muito claro, né? E às vezes o professor não tem como sair um pouquinho para conversar com esse aluno. Então a coordenação conversa, aí é a hora de passar para esse professor o que realmente aconteceu, né? Toda a situação explicar. Então é preciso que todos estejam realmente envolvidos, né, nesse processo aí da inclusão. Oi. E às vezes a professora... Aqui o microfone. Às vezes a professora nem está colocando a culpa, vou pegar o exemplo da Alice ou do outro. O jeito que ela reagiu, por exemplo, com a Alice já aconteceu algumas coisas. Teve o conflito, aí a professora fala assim, Alice, isso não pode acontecer. O que a Alice deduziu? Ela já deduziu errada. Então, ela não disse, Alice, você está errada, mas como ela falou primeiro, Alice, isso não pode acontecer, até a gente convencer a Alice que ela está querendo que todo mundo reflita, se referindo a ela, mas assim, qual é a primeira impressão? É que ela está errada? E é essa a primeira impressão que fica, até a gente trabalhar com a professora, o jeito de lidar. Dizer, olha, gente, nós temos que tomar cuidado para não colocar o pé na frente, sem dizer Alice, ou Gustavo, ou Júlia, ou, né? Então a gente trabalha muito orientando as professoras para dizer, vamos tentar um jeito o mais inclusivo possível, para dizer, olha, o colega caiu, precisamos tomar cuidado para não colocar o pé. Aí pronto, ninguém vai ficar chateado que a professora não participe nenhum. Mais alguma coisa, Alice, dessa situação? Completou? Completou. Tá. Então, nós vamos agora para a terceira situação. A terceira situação foi que, assim, além de mentirosa, eu testei personalidades diferentes. Porque dessa vez não foi por causa de professor, foi por causa de me turmar com colegas, com meninas e meninos também, em geral, a minha sala. E eu testei várias personalidades. Tem hora que eu era nerd. Tinha dia que eu chegava lá e não desgrudava do livro. Tinha dia que eu era na minha. Tinha dia que eu era extrovertida. Eu testei várias personalidades. Mas teve uma personalidade que eu virei com, sinceramente, uma patricinha. Uma patricinha muito fútil e já cheguei cumprimentando a minha colega assim. E ela falou, Alice, comigo você não vai arranjar briga. E eu falei, eu não tô tentando arranjar briga. Não, Alice, não adianta. Tá bom. Sentei no meu lugar, né?
E eu tava uó. Eu tava super metida, fútil. E depois... E depois eu vou falar o desejo e depois a palavra da Maria Rosa. Ela conta, gente, final, empolga e conta, né? Então a gente tem que esperar. Gente, e aí, né? Uma pessoa, né, com uma diferença, tentando testar várias personalidades, ou seja, usando de várias máscaras para ver qual que ia dar certo, né? E aí? Como vocês veem essa situação? Vamos, gente, participar. Na verdade, eu acho que os jovens normalmente tentam fazer isso tendo um espectro autista ou não. Eles tentam se camuflar, tentando já ser aceito dentro de um grupo de amigos. Porque a escola, querendo ou não, ela se divide em certas planilhas. Então, as crianças tentam imitar padrões dos outros, e nem sempre elas aceitam ou não, para tentar se formar. Eu acho que é isso que a Alice tentou fazer. Foi. Só que ela foi de um extremo ao outro. Isso mesmo. Aí eles me estranharam. E aí os colegas? Os colegas e eu não vou me aproximar da Alice, porque eu não sei como ela vai reagir. Depois dá uma confusão, né, irmã Dora? Ai, ai. Gente, é isso aí então. Agora vocês imaginam, né, uma pessoa que tem uma diferença, né, dentro do espectro, quase tem que ensaiar em casa para fazer esses papéis. Porque não vai ser igual todo adolescente imita, né? Todo mundo quer pertencer ao grupo. Mas para uma pessoa dentro do espectro, isso é difícil, porque ela treina em casa, primeiro ela faz cenas, né, Alice? Fez muitas cenas para ser Patricinha? Eu, na verdade, foi uma cena porque eu não sou daquele jeito, né? Eu não sou Paty, assim. Eu não sou nerd também. E assim, quando eu faço essas mudanças, eu meio que combino no espelho. Eu pego um espelho, eu vou em frente ao espelho e falo: olha, você vai ser Paty a partir de agora, não sei o que. Porque quando eu fiz isso, no dia que eu fiz essa cena, foi assim. Eu resolvi ser Paty porque eu refleti no espelho que eu só andava com um menino e nem esse menino estava querendo mais ser meu amigo. Aí eu mudei, primeiramente por causa dele e segundamente para ser popular em geral. E, gente, se você perceber que tem que mudar a personalidade, o jeito de ser, a pessoa não é sua amiga de verdade. Para isso, gente, a Alice teve que tentar, né? Ensaiar na frente do espelho, colocar em prática, gerou um sofrimento, aí foi tentar outra personalidade. Quando ela resolveu ser nerd, ela lanchava até com o livro na mão, né? Porque ela pensou assim: se eu for nerd, eu vou ter amigos, né? Eles vão me admirar, pensar, nossa, ela é uma boa aluna. E aí pessoas vão aproximar de mim, mas também não resolveu, né, Alice? Gente, eu vou conversar uma coisinha pra vocês. Eu tava fingindo que eu estava estudando. Eu estava fingindo. A cena, né, gente?
Gente, eram essas 3 situações, tá? Que a gente queria, né, refletir um pouco com vocês. Alguém quer perguntar, falar, completar? Só não precisa não falar pra cara. Só um detalhe, realmente todo jovem, né, a maioria dos adolescentes querem imitar, fazendo papéis, né? E aí vão de acordo com o grupo. A diferença é que esses adolescentes, eles fazem isso inconscientemente, não por escolha, vão na massa, né? É uma coisa, a Alice, ela fez isso com consciência, fazendo um ensaio para que ela chegasse com o papel pronto. Dá muito trabalho. Para pisar, dá muito trabalho, e isso foi a busca dela para socializar. Então, essa consciência que ela teve, né, de fazer isso tudo, na verdade, demonstra para a gente a dificuldade que mesmo que todos os grupos, né, na infância, na adolescência ou mesmo na vida adulta, todos nós temos muita dificuldade em aceitar aquilo que é diferente, aquilo que a gente não conhece, né? Então, só para ilustrar, no Fui Araxá, eu fui com a Amélia assistir um teatrinho. E aí tinha uns meninos, colegas. Na verdade, só um que era colega, e tinha outros meninos que ela não conhecia. Então ela foi até eles, né, por causa do colega, e quando ela chegou lá, não deu assim 3 segundos, eles começaram a fazer careta pra ela, sabe, fazer gracinha e tal, e ela ria, porque ela tava achando engraçado. E eles achando que estavam fazendo assim, né? Aí, olha, a hora que eu me preparei pra levantar, porque eu ia brigar mesmo, gente. Sinto muito, mas eu ia rodar uma baiana. A hora que eu levantei pra brigar, o coleguinha dela, da sala dela, entrou na frente dela, virou pro amigo e falou assim: nossa, mas você é bobo demais. Você não tá vendo tanto que a Amélia tá rindo de você? Aí parou na frente do colega e fez a mesma coisa pro colega, uma caretinha assim. Aí virou pra Amélia e falou assim: ele é bobo demais. Aí que a Amélia morreu, mais ainda. Ou seja, por que essa criança fez isso, gente? Conhece. Ele entendeu, ele aprendeu que a Amélia é diferente. Então, ele se colocou ali naquele momento como uma criança que foi ensinar o colega que aquilo não era legal. Então, eu ainda acho que o caminho é esse. Ensinar, fazer com que as outras crianças, adolescentes, adultos conheçam. A partir do momento que você entende, é impossível não amar. É impossível não amar. Olha a pureza das colocações da Alice. Uma coisa que eu não disse, mas eles não entram. Eles contam que eu mentindo, né? O que dificulta, assim, ainda mais em relacionamentos de adolescentes, né, que eles estão naquela fase de começar a esconder alguma coisa. Aí ter um amigo autista é complicado, porque ele conta mesmo se ele vê que está errado. Ele conta tudo para a mãe que uma pergunta. Observando o que a Karina falou, e assim, eu acho que é um aprendizado para todos, é isso aí. Infelizmente, a gente tem que ter, a maioria, eu acho que assim, é padronizado, é só quando é mesmo por amor que a gente melhora mesmo profissionalmente, entendeu? E até entende melhor as diferenças, entendeu? Independente, a gente passa a pensar. Eu, por exemplo, um exemplo bobo, trabalhei na educação, assim, uns 6 anos. Quando a minha, já fazia mais, né? Quando a minha menina estava com 6 anos, eu trabalhei, ela nascia mais velha, ela chegou em casa muito magoada um dia que a professora tinha errado, que chamou a atenção dela e não era ela. Só falou para ela ficar calada e não era ela. E ela estava super magoada com aquilo, porque a professora para ela era um ídolo e chamou a atenção, falou para ela: Gabriela, pode parar de falar agora. E não era ela. E ela estava contando aquilo para mim na hora do almoço, assim, mas então agora tem Gabriela. Que bobeira, minha filha. Quantas vezes a mamãe erra como professora e fala: cala a boca, Karina, cala a boca, Fábio. E eu tenho certeza que não é nenhum deles. Entendeu? Faz um silêncio, fica quieto. A gente erra a todo momento, porque igual você falou, são 25 alunos. A gente dá bobeira. Mas a gente só passa a refletir quando tem o amor mesmo no coração. E quando sente realmente na pele. Quando você, às vezes, é mãe, ou quando você
sente, sabe, numa família, alguma coisa, você pensa mais. Aquilo que dói no coração faz aprender melhor. Infelizmente, eu acho que todos não precisavam passar por essa experiência para tornar melhor, mas infelizmente o ser humano é assim. Só torna melhor quando ama de verdade, quando aquilo faz parte de alguém muito especial para ele. Eu acho assim que nem é da bobeira de forma alguma, entendeu? Porque cada vez mais, a gente que está na escola sabe, cada vez mais problemas em cima da gente, né? Mais transtornos, mais problemas familiares, né? Então, acho que todo mundo dá o seu possível, só que a gente não faz mágica, né? E tem muita coisa que fica no momento do recreio, no momento que eles estão sozinhos, ainda mais em determinada fase, depois dos 9, 10 anos, né? Então, é uma reflexão aí. Eu acho que não é falar, não, é culpa de fulano. Não, todos nós estamos crescendo, né? Estamos em busca e as situações acontecem, gente, porque a gente está relacionando o tempo inteiro, né? Às vezes, por maldade, por julgamento, pode acontecer, e muitas vezes pela falta de conhecimento, que eu acredito que seja a maioria das vezes, né? Porque não conhece, não entende a situação, como que vai saber, né? Por isso que é importante esses momentos assim de reflexão. Pode falar. Eu pensei em destacar, gostei muito dos dois casos que foram colocados, a Amélia como uma criança e a Alice como uma adolescente. Eu tenho a bênção de Deus e o privilégio de conviver com elas. E nos dois casos se enquadra o que eu coloco em relação à autoestima, porque eu costumo refletir com muitos profissionais, com muitos pais, com muitos alunos, dizendo assim, olha, uma pessoa que permanentemente se vê diferente, permanentemente está buscando adequar o seu comportamento, nós temos que nos preocupar muito com a autoestima. E os dois casos, isso é muito trabalhado e apresentam para a gente uma autoestima muito significativa, muito. A Amélia ainda como criança é mais ainda. Vamos ver como ela vai chegar na adolescência, espero que isso continue. Alice vem crescendo nessa situação. Ela, quando era criança, era a autoestima, a construtora da paz, aquela que buscava a escola para estar construindo a paz, né? E até na sala da diretora, buscar apoio da diretora pelo trabalho com a paz, né, Alice? E depois na adolescência tem alguns momentos de crise, o que é normal, mas essa procura da autoestima é fundamental. E pelo que já foi bem reforçado, que é o trabalho do conhecimento, da explicação, de buscar junto, de explicar, de se aceitar como é. Quantas vezes a Alice fala assim, eu pensava que tudo que era difícil na vida dela é por causa do autismo. E depois ela mesma vai dizendo, não, a minha diferença, o que eu sou, eu sou desse jeito. Nem tudo que ela é porque ela é autista. Por exemplo, ela não gosta muito de matemática. Tem um monte de gente que não é autista e não gosta de matemática. Então, e ela foi percebendo isso ao longo dos 14 anos dela. Isso é muito legal. Então, a gente ajudar o que você fez com sua filha. Não, minha filha, isso acontece. Você é assim mesmo. Mas você é legal, você não é pior do que ninguém. Eu gosto de contar um caso meu, que quando eu era criança, eu cheguei em casa chorando, porque o meu colega me chamou de branquela. E a minha mãe falou, você está chorando por quê? Você é branquela mesmo. Acabou o problema para mim. Foi problema até aqui agora. Então, o irmão Doressa falou aí que eu não gosto de matemática. Eu tenho dificuldade, é diferente, mas eu amo matemática. Assim, que você também falou que eu não me aceitava, tal. Foi difícil mesmo, eu já falei, eu já disse que foi difícil. Já expliquei isso pra vocês, que foi difícil. E teve uma fase que eu tava na fase dos porquês, que depois eu descobri, eu tava começando a me aceitar e eu tava respondendo pergunta com outra pergunta. Tipo assim, a irmã Dora falava pra mim, Alice, você já sabe se aceitar melhor? Eu falava, sim, mas tem umas pessoas da inclusão diferentes igual a mim. Aí eu ficava perguntando sobre o resto da escola que também estudava na inclusão.
E para eu ajudar a galera lá a se aceitar. Não foi isso, irmã Dora? Gente, vocês viram que tem que ser ao pé da letra, né? A irmã Dora falou que ela não gostava, ela falou sim que gosta de matemática, só que ela tem dificuldade. Então, uma palavra, isso é muito difícil pra gente, né? Como pais, como professores, uma palavra que você fala às vezes com pressa, e aí ele fica com aquilo na cabeça. E outra coisa, pro autista, às vezes você acha assim, ele está repetindo uma coisa, é porque ele precisa resolver aquele problema, entendeu? Se ele está com uma coisa, será que os professores estão acreditando, os meus colegas que estão mentindo? Enquanto ela não clarear isso, será que é bom mentir ou vou fazer de outra forma? Enquanto ela não clarear isso, ela não segue, é o pensamento estruturado, né? Então, a importância de estar clareando, né, muitos detalhes dos relacionamentos. Gente, então nós terminamos, né? A gente gostaria de agradecer cada um de vocês, ao pessoal da FADA, o pessoal da APAI e também o Colégio Polivalente. Todos vocês presentes, esperamos que vocês levem essa reflexão para a casa de vocês, para o trabalho de vocês, tá? Espera aí que a Alice vai falar. Quê? Tem? Oi. Desculpa, pode falar. Nós queremos agradecer, nós somos do SESC Senai. Esse ano nós tivemos um desafio tremendo com a solicitação de uma empresa para abrir uma turma com alunos PCDs, todos. Então, quando chegou o convite para a gente... Nós mexemos no horário, eu e a Adriana, que é a instrutora da turma, eu sou coordenadora pedagógica. E que desafio! Eu já estou em sala de aula há aproximadamente 25 anos. Sempre atendia um ou outro aluno com algum tipo diferente, um aluno diferente. Hoje eu tenho 20 na sala e a gente aprende todos os dias. Eu observo quantos são pontuais. A aula começa às 7 da manhã, eles chegam 10 para 7, 5 para 7, tem um que chega às 6h30. São extremamente pontuais, são verdadeiros. Eu gostei muito da fala da doutora Karina, assim, ele não consegue entender uma brincadeira. Às vezes eu brinco com o lanche, um pedacinho é meu. Não, esse é meu, ele é todo meu. Ele não entende essa brincadeira, o quanto eles estão felizes e o quanto eles se ajudam. Eles se ajudam o tempo todo. Mas tem momentos de muito nervosismo. Quando um está nervoso, eu tiro da sala, a gente conversa, a gente dá uma volta no Senai, depois a gente volta. Mas a tendência da educação é atender cada vez mais às diferenças, né? Muito obrigada pelo convite. Nós estamos muito felizes de estar aqui. Gente, obrigada. Agora eu convido no palco Carol para contar para a gente sobre a sua estrada e suba e conte sobre a sua vida. Consciente, consequente.
ser você, mesmo que seja estranho, seja você, mesmo que seja bizarro, 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 mesmo que seja estranho, seja você, mesmo que seja bizarro. Meu cabelo não é igual, a sua roupa não é igual, ao meu tamanho não é igual, ao seu caráter não é igual, não é igual, não é igual, não é igual. I don't care. I had enough of it. I don't care. I had enough. I don't care. Quem você é, me diga. Me fale sobre a sua estrada. Me conte sobre a sua vida. E o importante é ser você, mesmo que seja estranho, seja você, mesmo que seja bizarro, 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 mesmo que seja estranho.